Boa tarde, estamos com mais um programa Equilíbrio Emocional e hoje o tema é para você, mulher, infecções vaginais. Quem não teve? Pelo menos uma vez na vida a mulher passa por um episódio. E contamos com a presença hoje da doutora Fernanda Tartari, médica ginecologista, que vai estar nos tirando todas as dúvidas sobre infecções vaginais, corrimento, candidíase. Fernanda, prazer rever você, muito obrigada. Obrigada, Bárbara. E explica para quem está nos assistindo, né? Ter corrimento é normal? Então, depende, né? É assim, é normal ter uma secreção que a gente considera uma secreção fisiológica da mulher. Toda mulher tem uma lubrificação que é natural dela. Algumas mulheres podem ter um pouco a mais, outras um pouco a menos, depende da mulher. Então, eu acho assim, para dizer que a paciente tem ou não corrimento, que esse corrimento é patológico, você primeiro tem que conhecer o histórico da mulher, saber como é o comportamento dela. Por exemplo, tem mulher que já chega no consultório falando assim, olha, doutora, eu sempre tive corrimento, desde novinha, mas não é um corrimento que cheira, não é um corrimento que coça, é um corrimento que sempre foi clarinho, sempre foi assim, nunca mudou e não traz nenhum problema para minha vida. Então, esse tipo de corrimento, por exemplo, eu considero que é um tipo de corrimento, uma secreção, não é nem um corrimento que a gente fala, é um tipo de uma secreção que é fisiológica, ou seja, que é da mulher mesmo, porque toda mulher vai produzir uma secreção na região da vagina, né? A secreção fisiológica, geralmente, como ela se comporta? É uma secreção clara, né, transparente, ou pode ser até um pouco branca, dependendo do caso. E geralmente ela não tem outros sintomas associados, não coça, a paciente não tem coceira, não tem cheiro, geralmente ela é inodora, né, não tem odor e não prejudica a vida da mulher. Em alguns momentos essa secreção ela pode aumentar. Por exemplo, a mulher, a partir do momento que ela começa a menstruar, ela tem um ciclo que a gente considera que é o ciclo menstrual. Ela tem um ciclo menstrual e tem as variações fisiológicas da secreção vaginal. Então, vamos dar um exemplo. A mulher está na fase que ela vai ovular. Ela tem um ciclo de 28 dias certinhos. Lá, próximo do 14º dia, ela vai estar ovulando. Aproximadamente 3 a 4 dias antes, ela vai começar a notar que ela vai liberar na calcinha uma secreção transparente, que lembra uma clara de ovo, né? Que se ela, inclusive, tocar nessa secreção, ela vai esticar, porque é uma secreção que estica, né? Ela é bem elástica, rica em proteínas, e é uma secreção periovulatória que é fisiológica, é natural da mulher, que é decorrente da produção dos estrogênios, do pico de estradiol que a mulher vai ter aproximadamente 24 horas antes da liberação do LH. Então, isso que é o que vai causar a ovulação. Então, isso é considerado normal. Depois, a secreção ela pode mudar o aspecto dela. Ela fica um pouco mais grossinha, mais esbranquiçada, mais grossa, não fica mais tão fluida. Então, essas variações de secreção durante o ciclo menstrual, as variações de padrões durante o ciclo menstrual são normais. E a mulher que já tem cronicamente essa secreção, que ela já conhece o seu corpo, ela sabe que isso é fisiológico, que isso é natural. Agora, se chega uma mulher que fala assim, olha, doutora, eu sempre fui sequinha, eu nunca tive nada, de repente aparece uma secreção amarelada, tem cheiro ruim, eu tô com coceira, isso tá me atrapalhando, aí você tem que pensar que pode ter uma origem patológica, que pode estar sendo causada algum germe, nem sempre são por germes, mas geralmente são por germes, né? E que merece um tratamento específico para isso, né? Então, é basicamente isso. Então, nem sempre todo corrimento é patológico, alguns são fisiológicos, mas o mais correto é estar conversando com o médico para ele estar orientando, explicando para a mulher e investigando para saber se realmente deve ser tratado ou não. E quando a pessoa detecta, né, que o corrimento arde no momento da relação, né, coça, o que ela pode estar fazendo? A primeira coisa, ela tem que procurar o médico dela e contar exatamente como é que são os sintomas, né, que ela está tendo, para que ele possa pensar na possível etiologia desse corrimento, né, do possível germe causador desse corrimento, né? A gente fala corrimento, mas essas infecções são chamadas de vulvovaginites, que são infecções que acometem a vulva, a vagina e podem acometer o colo do útero também, né? Então, é ideal por quê? Porque essas doenças, algumas podem ser sexualmente transmissíveis, outras não, outras podem estar associadas a DSTs. Então, o ideal é que
procure um médico para que ele possa avaliar e dizer, não, esse corrimento é uma alteração da flora que você teve, a gente vai tratar com esse remedinho e já funciona. Ou então ele falar, não, esse aqui pode ser que seja uma doença sexualmente transmissível, precisa tomar uma medicação, seu parceiro precisa tratar também. E isso só o médico é capaz de avaliar. Por mais que o paciente saiba, às vezes, é importante ser examinada, contar a história com detalhes ao médico para que ele possa proceder da maneira adequada. Doutora Fernanda, eu estava pensando, né, assim, por exemplo, a tal famosa candidíase, né, que é tão recorrente nas mulheres. E o quanto é difícil, de repente, falar para o parceiro que tem que ser medicado, que tem que tratar os dois. Nem sempre tem que tratar os dois. Nem sempre? Nem sempre. A gente trata a candidíase, para começar, nem sempre a cândida deve ser tratada. Vou te explicar como. Por quê? Em 20 a 50% das mulheres, a cândida pode fazer parte da flora vaginal da mulher. O que é a flora vaginal? São aqueles bichinhos que normalmente eles vivem na vagina da mulher, né? Nas paredes vaginais, na região do colo e na secreção, né? Então, essa flora, ela é considerada normal. A cândida, em 20%, faz parte da flora, ou seja, é um bichinho que está lá, mas geralmente ele está lá em quantidades pequenas, não em uma quantidade muito importante, significativa. Aí o que acontece? Por algum motivo, a mulher pode ter uma variação da flora por várias causas, né? Por exemplo, vou citar alguns fatores que podem propiciar a vulvovaginite na mulher por cândida. Usar roupa apertada, porque abafa a região vaginal, usar absorventes diários. Tem mulher que tem mania de botar absorvente diário porque acha que tem uma lubrificação ali e não é normal. Como eu te falei, que é aquele corrimento fisiológico, que na verdade não é nada, mas às vezes a mulher se sente incomodada e resolve usar absorventes diários. Isso é ruim, por quê? Porque isso pode provocar isso pode provocar alteração da flora, do pH e propiciar o crescimento da cândida. A cândida é um fungo. E os fungos gostam de lugares quentes e úmidos, então eles se proliferam mais do que deveriam. Altera o pH da mulher, que fica mais ácido, né? E eles se proliferam e geram sintomas vaginais que são variáveis. O mais comum é o prurido, a coceira, mas ele pode vir acompanhado de corrimento ou não. Normalmente ele é acompanhado de um corrimento esbranquiçado, grosso, né, que lembra uma nata de leite. Então as mulheres, inclusive, que já tiveram vulvovaginites por cândida recorrentes, elas já sabem, às vezes elas já conhecem, identificam rapidamente. Então dá esse corrimento, dá muita coceira. Algumas mulheres não têm coceira, mas têm um ardor vaginal importante, tem dor ao urinar, a vulva fica bem edemaciada normalmente e bem avermelhada, não aquela coloração rosinha, que é a coloração normal, né? E você às vezes pode encontrar até fissuras, de tanto que a paciente se coça, às vezes, né? Até provoca algumas fissuras, alguns machucados na região vulvar que você identifica. Então, isso pode acontecer uma primeira vez com a mulher. Aliás, toda mulher em algum momento da vida vai apresentar algum episódio de candidíase, tá? Algumas mulheres podem ter candidíases recorrentes. Por quê? Por conta de alguns fatores que são esses que eu expliquei. Por exemplo, se usar absorvente diário, usar roupa apertada. Tem mulheres que vão pra praia, por exemplo, e ficam com biquíni molhado o dia inteiro, tem essa mania de ficar fazendo isso, de repetição. E aqueles sabonetes, os sabonetes que é vendido em farmácia? Olha, é difícil falar, porque teoricamente esses sabonetes são dermatologicamente testados, né? Então tem uma autorização, então não posso recomendar dizer não use, mas eu pessoalmente, eu sempre acho mais apropriado utilizar shampoos com pH neutro, sabonetes com pH neutro. Eu gosto muito de shampoo Johnson, que tem um pH neutro, então eu acho que é melhor porque desequilibra menos a flora vaginal. Então não é que a paciente está proibida, mas realmente existem alguns tipos de infecções vaginais que estão associadas ao uso do sabonete vaginal. Nem sempre é ruim, mas em alguns casos não indico. Outra coisa é calcinha. O ideal é usar sempre calcinha de algodão, de preferência 100% de algodão, e se possível tá dormindo sem calcinha várias vezes por semana. De 3 a 4 vezes por semana não dormir com calcinha, para quê? Para que a vulva possa respirar, né? Teoricamente, para que não fique abafado e quente, nem úmido. Outra coisa que as mulheres fazem muito também, que eu até ia falar, eu ia falar essa parte mais posteriormente, né, no final do programa, mas eu já adianto, que eu acho que é negativo, é lavar a calcinha. Tem mulher que vai tomar banho, tira a calcinha, lava, põe para secar no banheiro
e depois pega e coloca a mesma calcinha. O banheiro não é um lugar apropriado para secar, porque fica úmido. É um lugar que todo mundo toma banho, nem que prolifera, ele fica úmido. Então, às vezes, você vai vestir a calcinha e ela tá úmida. Então, o ideal é você lavar a calcinha, colocar para secar num lugar bem arejado, que bata sol, e quando ela estiver bem sequinha, se possível, ainda passar, né? E isso é uma coisa que ajuda também. Além de tudo isso, né? Tem algumas mulheres que têm algumas cândidas que são mais resistentes, que produzem algumas enzimas que combatem a imunidade natural. É um pouco difícil explicar em termos científicos, mas elas podem ter infecções de repetição por esses tipos de cândidas e ter mais dificuldade de curar. Outra coisa que influencia bastante, paciente gestante, paciente que são imunodeprimidas, né, que utilizam medicações que baixam a imunidade, por exemplo, uma paciente que tem lúpus, que toma corticoide em altas doses, uma paciente que tem HIV, por exemplo. Essas pacientes elas têm mais tendências a ter vulvovaginites recorrentes por cândida. Por quê? Porque a cândida ela é um germe que quando ela cresce ela é considerada um germe oportunista, né? É uma infecção oportunista. Então, eles crescem em condições que a imunidade da mulher já está alterada. Então, tem mais tendência a ter esse tipo de infecção. A gravidez é considerada um fator de risco porque a imunidade da mulher na gestação, ela está alterada. A parte hormonal também aumenta muito a secreção de estradiol e progesterona durante a gravidez. Isso altera o pH vaginal, a flora e algumas mulheres podem ter infecções recorrentes por cândida também na gravidez. Então, a imunossupressão é outro fator de risco, né, para ter vulvovaginite de repetição por cândida. E uma outra dúvida, doutora Fernanda, assim, né, que muitas pacientes às vezes me perguntam no consultório. Uso de anticoncepcional crônico também, que eu não falei. Será que eu peguei do meu namorado? Será que eu peguei do meu parceiro, a candidíase? A candidíase em si, eu tô falando da candidíase, eu não tô falando das outras infecções vaginais, tá? Ela pode ser sexualmente transmissível. A princípio, ela não é considerada uma DST, mas ela pode ser considerada. Então, pacientes que têm vulvovaginites por cândida de repetições, a gente orienta a tratar o parceiro sim. Por quê? Se você está com a candidíase e você se relaciona com o seu parceiro, você pode ter contaminado ele, e aí novamente ele vai ter relação com você, te contamina de volta depois que você tratou. Então, geralmente, quando a gente propõe um tratamento para candidíase, né, esse tratamento pode ser realizado de diversas maneiras. A gente sempre orienta naquela semana que a paciente está fazendo o tratamento, não ter relação com o marido durante o tratamento, só ter após, né? E em casos de vulvovaginites recorrentes, eu sempre trato o parceiro. Isso não é um protocolo, isso é feito de maneira empírica, né? Mas pensando que realmente pode transmitir, então o ideal é que quando ela tem vários episódios, né, é que trate o parceiro também, tá? E os idosos e crianças podem ter infecção vaginal? Podem ter também. As crianças, elas têm não é que assim é muito prevalente, né? A incidência não é tão grande, mas pode acontecer pelo seguinte: quando acontece é porque a criança ela tem o ânus muito próximo da vagina, os pequenos lábios ainda não têm a formação perfeita, né? Que eles têm aquele formato específico que fecha e protege a entrada da vulva. Então, as crianças elas podem ter infecções por germes locais que vivem ao redor da região vaginal. Então, geralmente são infecções causadas por agentes que vivem na região perianal, por exemplo, Escherichia coli. Elas têm geralmente um pH aumentado. Pode ocorrer uma candidíase também em crianças, tá? Tudo depende do caso, mas geralmente as infecções vaginais são causadas por esses por esses germes, que ficam ao redor da região perianal, ali, tá? E por mau hábitos também, né? Enfim, falta de higiene, então sempre dá depois que evacuar, lavar bem a região anal, tudo, higienizar, tá? Da calcinha que você falou, também. né? Que calcinha para a mãe passar, né? Doutora Fernanda, e o Papa Nicolau detecta essas infecções? O Papa Nicolau ele pode detectar, mas ele é um exame que na realidade a finalidade dele não é detectar infecções vaginais. A finalidade do Papa Nicolau é fazer prevenção secundária para o câncer de colo de útero. O que significa?
Lesões que são consideradas pré-malignas são identificadas com antecedência para que possam ser tratadas da maneira adequada. Por isso que a gente recomenda a realização do Papa Nicolau. Mas como ele é feito numa lâmina, né? A pessoa que vai avaliar a lâmina, que vai estar avaliando as células do epitélio vaginal e do epitélio endocervical, que são as células que normalmente a gente procura coletar no Papa Nicolau, ela pode identificar também algumas alterações que são sugestivas de infecções vaginais ou até germes que não fazem parte da flora ou em grande quantidade, então às vezes eles apontam. Agora, se a paciente está assintomática e no Papa Nicolau, por exemplo, tem algumas pacientes que vêm assim, doutora, tá escrito aqui no meu Papa Nicolau, ele deu alterado, mas qual que é a alteração? Não veio escrito Cândida aqui. Não é porque veio escrito Cândida que você deve tratar, porque se veio escrito Cândida e a paciente está assintomática, ela não tem prurido, ela não tem corrimento patológico, leucorreia patológica, a gente vai tratar? Não, não vai tratar, porque a gente sabe que de 20% a 50% das mulheres podem ter Cândida na sua flora. Então, nem sempre o que está no Papa Nicolau indica tratamento, depende do que a gente encontra. Em algumas situações, por exemplo, se eu encontrar triconomas vaginalis, que é um dos agentes causadores das vulvovaginites, você deve tratar? Deve, porque nunca é para ter triconomas na flora vaginal, nunca. Se aparecer, mesmo que a paciente esteja assintomática, você deve tratar, porque a gente sabe que o triconomas é obrigatoriamente considerado uma DST. E não só a paciente deve ser tratada, como o parceiro também. E devem ser investigadas outras DSTs na paciente. Agora, só porque veio Cândida, por exemplo, escrito na lâmina, o coco, o bacilo, você tem que tratar? Não, não tem que tratar, tá? E quais outros exames que pode ser feito para detectar a infecção vaginal? Então, normalmente, tá, muito embora, assim, muitos guidelines propõem a utilização de exames, é muito raro os ginecologistas fazerem exames no consultório ou pedirem exames de rotinas para tratar as vulvovaginites, porque geralmente são quadros que pela história, pelo exame físico, você consegue supor qual que é o agente mais provável e tratar. Porém, pacientes que têm infecções de repetição, ou que não tratou, ou que tratou e não houve melhora... Quando você diz infecção de repetição, de quanto em quanto tempo, doutora Fernanda? Depende. A gente considera, por exemplo, 4 infecções no último ano, a gente já considera que é considerado vulvovaginite recorrente. Tá? Eu digo assim, aquela paciente que tem, aí tratou, aí não apresentou melhora após o tratamento, por exemplo, aí sim você deve solicitar exames para poder ver se você realmente pensou no agente certo, porque às vezes você achou que era uma coisa, mas como alguns são muito difíceis de diferenciar, você pode ter passado tratamento que não foi aquele que é o mais adequado. Então, aí você solicita para fazer os diagnósticos diferenciais. Então, tem exames a fresco que você faz, que você pede para coletar na lâmina, então chama bacterioscopia, né? Você pode pedir, por exemplo, no caso de que quando você está pensando de candidíase de repetição, você pode estar pedindo cultura para fungos. Alguns consultórios ginecológicos têm uma solução que a gente chama de hidróxido de potássio, que a gente aplica na lâmina, que pode liberar, quando você aplica essa solução, você pode liberar um odor que a gente chama odor de peixe podre, que já abre um leque para excluir candidíase e pensar mais, por exemplo, em vaginose bacteriana, que é um outro tipo de infecção, ou triconomíase, que é essa DST que também causa corrimento, por exemplo. Quando você faz o exame a fresco, que você pega a lâmina e você olha no microscópio com aumento, você pode identificar células típicas, alterações típicas de vaginose bacteriana, ou então mesmo identificar o triconoma direto no exame a fresco. Então, o exame a fresco, a lâmina é o ideal, mas dificilmente os ginecologistas fazem isso no consultório. Então, quando a gente tem que solicitar, a gente solicita esses testes à parte, a paciente vai no laboratório e faz. Podem ter ginecologistas que fazem, mas normalmente a maioria deles não fazem. O diagnóstico costuma ser clínico e a gente só propõe os exames quando a paciente não apresenta melhora do quadro ou quando ela apresenta quadros de repetição. E quais são os riscos, né, para quem tem essas infecções vaginais? O risco é o seguinte, algumas infecções vaginais podem vir acompanhadas de DSTs, de doenças sexualmente transmissíveis. Por exemplo, a triconomíase, que é essa que eu falei. A triconomíase geralmente dá só para exemplificar, ela dá a principal sintoma é o corrimento, pode ter prurido associado, que é a coceira, né?
E geralmente o corrimento é um corrimento muito intenso, ele costuma ser amarelado, esverdeado, é muito forte. O paciente reclama assim: doutora, eu tô com muito corrimento, não passa, posso trocar de calcinha 3, 4 vezes por dia, continua com muito corrimento, um cheiro ruim, geralmente com cheiro de peixe podre. Aí você suspeita. Qual que é o risco? Se ela tiver, a partir do momento que você que você teve uma doença sexualmente transmissível, você pode ter outras. Então você tem que investigar. E algumas dessas vulvovaginites começam com uma infecção localizada na vagina e no colo, que a gente chama de colpite. Mas elas podem entrar por dentro do orifício externo do colo, atingindo o endométrio no útero, indo para as trompas, né, ovários, causando um quadro de salpingite aguda e às vezes até um quadro de peritonite, né? Que a paciente precisa ser operada por conta de pus na barriga. Então, esse é o risco de você ter um corrimento e não ir no ginecologista avaliar, achar que é uma coisa e não achar. Por quê? Porque isso pode piorar, proliferar, né, e se agravar. Então, esse é o risco. Você tem uma infecção que a gente chama de DIPA, né, que é doença inflamatória pélvica. E a doença inflamatória pélvica, em alguns casos, pode causar infertilidade a longo prazo. Então, é algo que tem que ser identificado precocemente, né? Quando não dá pelviperitonite, a paciente precisa ser operada de urgência. Às vezes, apenas pelo exame físico, da maneira que a gente examina o útero, no toque vaginal, a gente examina o colo do útero, os anexos, a gente consegue pensar que a paciente pode estar com uma infecção alastrada. Aí você já consegue propor o tratamento, que pode ser ambulatorial, com antibióticos, via ambulatorial, ou às vezes até necessita, se a paciente tiver febre, alguns outros sintomas associados, a gente solicita às vezes até a paciente ir para o pronto-socorro para ser avaliada, porque às vezes necessita ser internada e tomar medicação endovenosa em casos de emergência, urgência, que são casos mais raros, né, de detecção tardia do processo, precisa até ser submetida à cirurgia. Uhum. Tá? E quais as medidas preventivas, né, que as mulheres podem tomar com relação às infecções vaginais? Então, algumas eu já tinha citado, que é o uso da calcinha de algodão, tá dormindo sem calcinha, se possível utilizar sabonete com pH neutro. Ter relação com preservativo. Sim, muito importante. Que hoje está muito esquecido entre os adolescentes e o pessoal de terceira idade. Tá mantendo a calcinha sempre seca. Então, por exemplo, se é um dia que você sabe que você vai pra praia, passar o dia inteiro lá, se possível levar uma troca de biquíni para estar fazendo no meio do período que você tá lá também. Secar bem as calcinhas, né, para poder utilizar, tá usando, dormindo sem calcinha. Então, são algumas medidas que a gente orienta para prevenir, né? E no caso, cuidar bem da saúde de maneira geral, da imunidade, porque qualquer processo que faz a sua imunidade baixar, sua resistência baixar, ou seja, você está dormindo mal, se alimentando mal, está estressada, já usa anticoncepcional de longo prazo, com altas dosagens, você já é uma paciente que está propícia a apresentar. Aí, se não tem esses pequenos cuidados associados, o risco aumenta mais ainda. Outra coisa é depilação. Tem mulher que tem mania de depilar tudo, tirar tudo. Assim, eu entendo que a questão estética hoje em dia é muito valorizada e que isso é importante para a autoestima da mulher, mas assim, depilação em excesso também é ruim, porque o pelo é um fator protetor. Então, você está tirando aquele fator protetor da mulher, né? Então, isso é um outro fator que influencia bastante. Algumas mulheres podem ter algumas infecções vaginais, não é nem infecção, mas alguns processos inflamatórios vaginais que causam corrimento, que não necessariamente são de origem infecciosa. Então, por exemplo, a mulher que já está na menopausa, às vezes, por ela ter a falta do hormônio local na região, ainda principalmente aquelas que não fazem terapia hormonal, a região da vagina, da vulva fica muito atrofiada, né? A produção estrogênica é muito baixa e a paciente pode ter um processo de vaginose citolítica, ou então que a gente chama de vaginite atrófica, que é uma alteração decorrente da pós-menopausa. Então, como você trata, por exemplo, que às vezes elas vêm com sintomas, olha, tô sentindo uma irritação muito forte, um ardor, não aguento nem passar o papel, como é que você trata? Dando hormônio local para aquela paciente, tá? Então, nem sempre é infeccioso. A vaginose citolítica, que é outro quadro que eu falei, é uma situação que a pessoa pode ter sintomas que lembram muito a candidíase, mas não é candidíase. É uma alteração da flora vaginal que provoca isso. A população de lactobacilos na mulher aumenta muito e devido a esse aumento da população de lactobacilos, o pH da mulher cai
e ela pode ter alguns sintomas irritativos que são, às vezes, confundidos com candidíase, mas nem sempre é. É uma outra situação. Então, por exemplo, a vaginose citolítica e a vaginite atrófica são duas entidades separadas diferentes que podem dar sintomas irritativos também na mulher e que não são associadas a causas infecciosas. Doutora Fernanda, hoje nós contamos com a presença de uma internauta que vai estar fazendo uma pergunta para você. Oi, doutora, tudo bem? Eu queria saber como que a alimentação influencia na flora vaginal. Na verdade, assim, a alimentação, não tem nada que comprove que uma alimentação específica, né, seja melhor para a vagina, mas o que a gente sabe é que, assim, que se você tem uma alimentação equilibrada, né, com a proporção correta de carboidratos, proteínas, gorduras insaturadas e rica em sais minerais e vitaminas, isso ajuda bastante. Na verdade, não tem uma alimentação específica, é você ter uma alimentação equilibrada. Então, rica em frutas e verduras. E o que é rico em frutas e verduras? Isso eu não estou falando só para candidíase, para a vida da pessoa mesmo, para ela se manter equilibrada. Tá comendo pelo menos 6 porções de frutas e verduras. Né? Que é difícil todo mundo comer tudo isso, né? Mas é o ideal. E equilibrar a quantidade de carboidratos, lipídios proteínas na alimentação. Então, o ideal é ter 60% de carboidratos, e carboidratos que a gente fala são carboidratos bons que se expressam normalmente através de alimentos integrais. Então, arroz integral, se for comer macarrão integral, pão integral, né, grãos, né? Então, dá preferência para esse tipo de carboidrato. Carboidratos que têm baixo índice glicêmico, né, que não fazem elevar muito, que não produzem pico de insulina, por exemplo, batata doce. Aí, assim, a nutricionista ela consegue direcionar mais esse lado, né? Geralmente 30% de gordura, e as gorduras que a gente fala são gorduras insaturadas. O que é a gordura insaturada? Geralmente é aquela gordura que é extraída através dos alimentos mesmo. Por exemplo, o abacate. O abacate é um alimento que faz muito bem para a saúde da mulher. Né? Algumas amêndoas, alguns grãos específicos podem ajudar, porque tem uma quantidade boa de gordura insaturada, salmão, porque salmão tem ômega 3, é rico em ômega 3, então ajuda bastante, tá? E que mais? E acho que é basicamente isso. E proteínas, né? Outra perguntinha, doutora. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito sobre candidíase e cervicite. Obrigada. Então, a candidíase, ela pode estar associada com a cervicite também. O que é a cervicite? A cervicite é uma inflamação no colo do útero. Normalmente, quando você tem um processo de vulvovaginite, você tem uma cervicite associada, tá? O tratamento que você propõe para a vulvovaginite, que você identificou o fator de risco, você também está tratando a cervicite. O problema da cervicite é que algumas cervicites não são apenas causadas por cândidas, elas são causadas por outros tipos de germes que são consideradas doenças sexualmente transmissíveis. Por isso que você tem que estar conversando com o seu ginecologista, contando a história, ele vai avaliar se você é uma paciente que tem fator de risco ou não para ter DST. Então, você vai estar contando quantos parceiros você tem, se você tem relação com preservativo ou não, se você tem dor pélvica durante a relação, que é o que a gente chama de dispauremia, ela vai avaliar tudo isso. Se ela achar que além por exemplo, da candidíase, que pode haver alguma DST, alguma outra doença sexualmente transmissível, como, por exemplo, clamídia, gonococo, que é o agente causador da gonorreia, aí ela vai propor um tratamento além da candidíase específico para essas patologias que ela está suspeitando. E a cervicite, ela pode evoluir para uma doença inflamatória pélvica, né? Então, ela pode causar uma endometrite, que é uma inflamação do endométrio do útero, e depois progredir para uma salpingite, enfim. E acabar chegar até, às vezes, em alguns casos, a gerar uma pelviperitonite. Às vezes não vai acontecer nada disso, a paciente vai passar meio que desapercebida e o que ela vai ter no futuro é infertilidade, porque vai ter uma obstrução tubária gerada pelo quadro, né, da doença inflamatória pélvica. Então tem que ficar atenta em relação à cervicite para estar pensando se além da infecção vaginal, da vulvovaginite e cervicite junto associada, se pode ou não haver uma DST
associada. É isso. Tá? Muitíssimo obrigada, doutora Fernanda, foi extremamente nada. esclarecedor. É um assunto muito, assim, tem muitos detalhes, então... E bem óbvio, polêmico. Não falei tudo a respeito, né? Se mais pra frente vocês, inclusive, quiserem, eu posso vir aqui falar só a respeito da cervicite, especificamente, sobre a doença inflamatória pélvica, né? Que assim, tem algumas coisas que se parecem, mas tem algumas diferenças também, então é um assunto que a gente considera à parte na ginecologia, né? Posso vir falar num outro momento para especificar, mas assim, eu tentei abordar de maneira geral o máximo que eu consegui. Não, foi ótimo. Eu acho que, né, que é importante você que está nos assistindo, né, que fique atento, procure seu ginecologista, né, não se esqueça, mulher, que eu sempre brinco, né, que nós somos uma caixinha de surpresa. Então a gente tem que se cuidar, tem que ir no ginecologista pelo menos uma vez ao ano e ficar atenta a todas as mudanças do nosso corpo. E sempre procurar o médico, nunca se autotratar. Se você tem um ginecologista de confiança que você pode estar contactuando, por exemplo, num caso de urgência, se você tiver, é melhor. Se não tiver, sempre procure um pronto-socorro ginecológico. Isso é muito importante. Nunca faça um autotratamento, se automedique, porque você nunca vai saber exatamente aquilo que você tem e às vezes o tratamento, por não ser adequado, pode até piorar o quadro vigente que você está tendo. Então, o ideal é o quadro em vigência. Então, o ideal é você procurar mesmo o especialista. Tá certo. Tá certo? Não percam os próximos programas e não deixem de se inscrever nas nossas redes sociais. Espero vocês até a próxima semana.